Bom, a gente vai dar início agora ao nosso primeiro convidado das ações curriculares de extensão 2. Hoje é dia 13 de agosto, um sábado de manhã. O nosso primeiro convidado é o nosso funcionário técnico aqui da UFT, Giano Guimarães, pela sua atividade literária de cordelista. Ele é autor de vários cordéis e ele vai passar um pouco para nós essa experiência. Bom dia, primeiramente. Já vou citar. Eu quero agradecer primeiramente ao professor Fabrício Zanin, que é um cara especial que chegou aqui em Tocantinópolis. E aí tem até um fato interessante que o Fabrício me conheceu lendo meus cordéis. Quer dizer, ele não sabia que eu era cordelista, eu conheci ele. Né? Ele chegou lá no campus do centro, e lá eu deixava meus cordéis lá na Carmen, que era a lanchonete que tinha lá, para as pessoas que quisessem conhecer, comprar os cordéisinhos. E aí ele comprou, acho que o cordel do Padre Jósimo e de Tocantinópolis também. E do Motoqueiro Voador também, não? Acho que parece sim. Que foi. O Motoqueiro Voador é uma historinha biográfica que eu fiz. Não está aqui, eu acho que não está aí não, né? Depois se tiver tempo eu falo. Essa história é boa. A história do Motoqueiro Voador. E aí é papel, né? Não temos usado em Tocantinópolis, é papel a história do Motoqueiro Voador. Então assim, o Fabrício, aí a gente começou a ter essa amizade e tudo, e eu agradeço demais esse espaço que ele está me dando para estar aqui falando para a turma do terceiro período de Direito sobre literatura de cordel, né, que é um gênero popular. E antes de eu falar, nem falei meu nome, mas eu vou falar de novo, só que da forma correta. Nasci no sertão do norte, meu lugar é o que eu verso, sou Giano Guimarães, um poeta do universo, do cordel, um sonhador. Faço versos por amor e jamais faço o inverso. Então esse aí eu costumo me apresentar com essa estrofezinha, né, que são sete versos, para dizer, né, quem eu sou. E aí o Fábio falou que eu poderia falar um pouquinho da minha trajetória, tentar falar rápido, né, como é que, da onde eu sou, da onde eu vim, talvez para onde eu vou. Eu nasci em Tocantinópolis, né, aqui, na antiga Boa Vista do Tocantins, no ano de 81, e vivi aqui até os 11 anos, com 6 anos eu perdi meu pai, o seu José Fernandes, que era conhecido como Duda, e acho que em 92, final de 92, por motivos mesmo de minha mãe buscando melhorias, né, buscando mais oportunidades, ela resolveu ir para a cidade de Imperatriz, junto com comigo e mais meus 3 irmãos. E nós fomos para Imperatriz, eu tinha 11 anos, e lá começa, né, a vida. Eu estudei aqui no Dom Orione, né, na escola do Orione, acho que vocês vão para lá, talvez alguém já estudou lá. Estudei até a 5ª série do Dom Orione. O Dom Orione naquela época, claro que até hoje o Dom Orione tem sua importância, mas naquele tempo o Dom Orione tinha uma importância maior, ainda mais absurda ainda, principalmente aqui na região norte do Tocantins. E era uma escola incrível, eu acho que boa parte daquilo que eu faço hoje, sei lá, com essa coisa da escrita, tem a ver, né, talvez o bom estudo, o bom ensino que eu recebi durante esse período, né, que foi ensino fundamental, eu ia chamar de ensino fundamental menor, né, tal, seria o 6º ano. E aí, na 5ª série, né, aí eu fui para a Imperatriz, beleza, chegamos lá. Eu estudei na escola Rui Barbosa, 1 ano, fui para a escola Barão Raposo, que é a escola técnica, e no ensino médio eu fiz o curso de técnico em processamento de dados. Eu comecei a me envolver com informática lá no início da coisa, dos anos 90. Comecei a ficar doido pela informática. É a informática que muitos de vocês aqui não conhecem, né? Computadorzão com aquela tela de tubo, né? O bichão grande, ainda com MS-DOS e Windows, essas coisas. E aí eu me interessei muito pela informática, e aí fiz cursos e fiz esse curso técnico, nível médio, que é equivalente ao nível médio, técnico em processamento de dados. Terminei em 98, e aí quase que eu vou para os Estados Unidos. Tirei meu passaporte, marquei a entrevista para o visto em Brasília. Eu tinha um irmão que já estava lá, porque a gente, meio sem perspectiva, eu queria fazer um curso superior em Paraíso, que era o processamento de dados, e na época, inclusive, as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. A gente não tinha essa amplitude de cursos superiores, de universidade de vagas, de universidade pública, entendeu? Então, é incrível como as coisas de 2000, sei lá, de 98 para cá, mudaram com relação a isso. A gente tem muito mais oportunidade. Então, eu não tinha condição de ir para Paraíso, que era o único lugar no Tocantins que tinha um curso de processamento de dados superior. Queria ir, mas eu não tinha condições nenhuma. E nem de ir para São Luís, que era outro lugar que tinha ciência da computação, porque o vestibular naquele tempo também era infinitas vezes mais concorrido do que hoje. Então, não tinha nem chance. Porque assim, estudei em escola pública, fiz até razoável e tudo mais, a concorrência era absurda. E aí, não fui para os Estados Unidos porque
eu acho que um mês, um pouco de tempo antes, eu fui chamado para trabalhar numa empresa de informática lá em Imperatriz, que trabalhava com desenvolvimento de sistema, com programação, com suporte de sistema. E aí eu consegui esse emprego que me fez permanecer. E aí foi muito bom para mim, porque eu aprendi muita coisa na minha área, tudo. Trabalhei bem, virei programador lá, de uma linguagem que ninguém nem conhece. Mas foi bom. Fiquei 6 anos lá, nesse trabalho, com as lutas de um trabalho numa empresa privada, né? Não é fácil trabalhar no setor privado, né? Tem suas dificuldades. E aí em 2003, né, enquanto eu estava lá ainda nessa faculdade, nesse trabalho, eu ingressei, eu fiz o primeiro vestibular para História, não passei. Era uma opção para Informática, eu gostava de História. Não passei, na época. E aí, lá na UEMA, aí eu tentei, um ano depois, 2 anos depois, eu fiz o que me ajudou a ironia, né? Eu tive que fazer um curso de redação na época para poder me ajudar a passar, cara. E aí eu fiz esse curso de redação muito bom com o professor Fera lá de Imperatriz. E isso eu acho que foi fundamental para me ajudar a passar do outro para a Geografia. Passei para a Geografia na UEMA. E aí cursei até o 3º período, por outros motivos, né? Vários da vida. Não deu para continuar. Em 2005 presto concurso para cá, para Tocantinópolis. Olha, a ironia do destino de novo. Eu jamais pensei que eu ia voltar para Tocantinópolis. E aí em 2005 eu me inscrevo sem muita perspectiva de passar, porque eu não estava estudando. E aí eu, em 2006, eu acho que foi resultado no final de 2005. E aí, para minha sorte, minha alegria, eu fiquei em 17º, eram 14 vagas, e aí eu fiquei torcendo para me chamarem, porque eu era excedente, eu era suplente. E aí ficou 1 ano nessa expectativa, porque muitas coisas aconteceram nesse 1 ano, fui demitido dessa empresa, e aí fui para outra pior, com relação a questões trabalhistas. Os advogados do direito do trabalho, foi uma outra empresa muito complicada lá e tal, e aí não era bom. E aí eu passei e fiquei aguardando. Saíram 3 pessoas daqui, eu fui chamado em janeiro, fevereiro de 2007, eu fui chamado para trabalhar aqui na Universidade Federal de Tocantins, na época. E aí foi uma felicidade maior do mundo. Eu cheguei lá no meu ex-patrão, aí eu cheguei lá, vocês já viram aquele Instagram, né? O cara do Instagram, o seu Osmar, alguém conhece o Osmar? Aí eu cheguei para ele, rapaz, pega aí essa casca velha aí e dá baixa aí nessa casca velha, quando eu cheguei lá, porque eu podia até processar ele por umas coisas lá, mas eu não quis. E aí, então, eu falei para ele, abaixa aí essa cascavel na minha carteira de trabalho. Não tinha nem assinado ainda, né? Eu falei que tinha passado o concurso e aí saí. E aí tem várias histórias, né, da empresa. Mas saí, vim, assumi, e estou aqui em Tocantinópolis, na minha cidade, que eu nasci, né? Voltei para minhas raízes, já estou aqui há 15 anos, acho que é mais tempo que o tempo que eu saí. E aí estou aqui. E aí, sobre o cordel, até agora eu não disse como é que eu cheguei nesse negócio de cordel, né? De poesia. E aí, então, não tinha terminado a faculdade. Quando eu voltei para cá, eu tive a oportunidade, eu ainda fiquei nessa ida e vinda para a Imperatriz, né? Todo dia. Eu fiquei na dúvida, eu cursar um curso aqui, já tinha na época os cursos à distância, né? Dessa área da tecnologia. Eu fiquei naquele dilema. E aí eu optei por terminar a geografia, porque até tinha questão aqui com a universidade, que podia ter progressão na área afim, né? Que é a geografia e educação e tal, direto com o meu trabalho. E aí eu resolvi cursar geografia, fiz a doideira também de retornar, ficar nesse trecho de Imperatriz para cá durante 3 anos, que era o tempo que faltava para eu terminar. Tá dando para ouvir, né, gente? Para eu terminar o curso. Aí começou a labuta, fiquei 3 anos, indo e voltando de Imperatriz praticamente todos os dias, né? Às vezes eu ia com ônibus, vinha para cá de van, aí voltava com ônibus dos estudantes de Porto Franco. Tem alguém aqui de Porto Franco? Não tem? Pois é, eu fui muito com a galera do Porto Franco, e foram 3 anos onde aí sim eu me encontrei de verdade com a coisa mais importante. Eu sei que isso aqui é o beabá, que vocês já ouviram muito lá no ensino médio, mas aconteceu a coisa mais importante, talvez tardia comigo, porque eu tinha uns 26 anos, aconteceu comigo apesar de ter passado no concurso e tudo, eu lia, né, mas eu não era o leitor que eu sou hoje. Então, o que aconteceu comigo? Quando eu voltei para estudar, para geografia, aconteceu o estalar de dedos, sei lá, mágica, não sei o que abriu meus olhos para o meu coração, não sei, para a leitura. E aí eu comecei a ler de verdade, né? Já lia, mas aí eu comecei a ler de verdade por conta do curso. Porque eu tinha que retomar algumas disciplinas que eu já tinha 5 anos que eu tinha feito, por exemplo, evolução do pensamento geográfico, que era... Ah, sim, o curso era geografia, né? Acho que falei.
Por exemplo, a Evolução do Pensamento Geográfico tinha um livro, né, que era a Introdução ao Pensamento Geográfico. Eu li todo aquele livro. Eu não tinha lido ele, eu não tinha lido ele no início da graduação lá. E aí, nessas viagens que eu fazia dentro do ônibus, eu consegui ler. Esse primeiro devolvo que eu li esse livro, porque eu estou voltando, eu não lembro mais de nada. Então eu li aquele livro, que eu aproveitei a disciplina, inclusive, mas aí li, e aí começou a leitura. E aí eu comecei a ler bastante, ler do curso. E aí comecei a conhecer uma coisa muito bacana, porque a internet proporcionava isso, eu comecei a ter contato com alguns filósofos, que às vezes o curso precisava, né? Que a gente conhecesse alguma coisa. E aí eu conheci o Rousseau, né? Rousseau, que você, a filosofia do direito, do meu amigo também conhecer. Eu li aquele livro, A Origem da Desigualdade entre os Homens, que aquilo ali também impactou muito. Aí tem o Contrato Social, eu li, não li todo. E tem um livro muito bonito do Rousseau, né, que vocês quiserem ler, que não tem a ver com muito direito, com essas questões de naturalidade, né, do direito natural, essas coisas que é... Eu comprei o livro pelo título, né? Os Devaneios do Caminhante Solitário. É um livro muito bonito dele, que é uma prosa, não é prosa poética, não é prosa, mas assim tem uma coisa poética, onde ele fala das caminhadas que ele fazia já na velhice, ele refletia sobre as coisas da vida dele. Muito interessante. Então, Rousseau, aí o Adam Smith, esses caras aí, o Marx, né, eu tive que conhecer, né? Aí li lá o Manifesto e outras coisas, né, para conhecer que a gente tinha que conhecer, né? A gente tem que conhecer, a gente não pode falar do que a gente não conhece, né? Então, a gente tem que falar daquilo que a gente tem que conhecer o mínimo das coisas, né? Então, fui li o Adam Smith e li coisas que as pessoas não fazem, né? E o Adam Smith li uma coisa do Marx. Eu não li muita coisa, mas li o suficiente para me inteirar, né, das discussões. E que foi uma leitura rica também. E aí conheci outros que eu não vou lembrar, que é o Erasmo de Roterdã, tem um livro muito bom do Erasmo, que é Elogio da Loucura, né? Tem muita coisa que a gente acabei me encontrando com essas coisas, entendeu? Que influenciaram a minha vida. Até nas coisas que eu escrevo, na geografia, o Milton Santos, li muito Milton Santos, que era, não sei se vocês sabem, Milton Santos era formado em Direito, né? Milton Santos era do Direito, mas ele pulou para a Geografia, e ele é considerado patrono aí, se eu não me engano, da Geografia no Brasil. Ele é um dos geógrafos mais conceituados. Tem uma obra vasta, né, o Milton Santos, e aí eu tive contato com ele também. Em monografia eu falei sobre tecnologia, mas eu bebi ali um pouquinho nas ideias dele. E é isso. E aí fiz a geografia, terminei a geografia. Sim, aí a leitura veio a partir daí, muita leitura, e me encontrei por acaso com a poesia lá na UEMA, ou nas leituras, né? Eu me encontrei na internet, eu comecei a ler alguma coisa de Fernando Pessoa, Flambela Espanca, né, autores portugueses, e aí galera mais antiga, da poesia mesmo, parnasiana, essa poesia, né, lá antes, né, poesia modernista depois, essa galera mais antiga aí, Castro Alves, conheci, vários desses caras aí, né, não tão a fundo, mas conheci. Vinícius de Moraes. Então essa poesia aí eu comecei a ver como era, né? A poesia antiga tinha muita rima, muita coisa, aquilo ali me chamou a atenção, eu gostei daquilo ali. E aí eu tive um encontro com... Aí por acaso, em 2009, eu escrevi o primeiro poema achando que podia escrever. Achando que podia escrever, com a brincadeira que eu fiz com a minha namorada, então hoje esposa. Poesia deu certo, para quem relaciona a poesia sempre com amor, né, com essas coisas, eu acho que... Mas assim, inclusive eu vou recitar aqui para ficar gravado, se chama Face, né, e diz assim: tua face fácil, teu fascinante mundo, minha facilidade com o teu jeito, teu faceiro jeito de ser, minha face sem dizer não, mesmo querendo dizer sim, meu doce abrigo, minha interface contigo, 1001 faces, eu e você. Tua face na minha, meu facinho por ti, é fácil demais te querer. Aí ela gostou. Aí assim,
Foi um poeminha, né, que eu guardo com alegria, né. Antes desse poema eu escrevi um textinho para ela, né, brincando com ela que ela tem uma fisionomia indígena e tudo, e aí eu exaltava aquilo num texto que eu fiz para ela, né. Ali, na verdade, foi a primeira coisa, muito ruim, muito mal escrito, muito péssimo, mas ficou engraçado, eu falava, né, dela. E aí depois veio esse poema. Aí foi com esse poema que eu comecei, né, depois a achar que ela ficou mais ou menos bom para quem estava começando, aí comecei a querer escrever, porque a escrita é isso, a escrita é uma... Sim, aí eu tive um estímulo também na faculdade, na geografia, que nos textos, às vezes... Sim, aí quando eu retornei, só para falar, quando eu retornei para a geografia, em 2009, eu tive que fazer vestibular de novo. Eu tinha, aí para ver, né, como a gente evolui, né, no trabalho me ajudou, na leitura, nos textos técnicos da tecnologia, na leitura do dia a dia, né, na vida, a gente vai amadurecendo, e aí teve aquele curso de redação também me ajudou. Aí quando eu voltei para a geografia, aquele que tinha, né, reprovado, talvez por causa de redação, aí eu passei em terceiro lugar quando foi o vestibular de geografia, porque também era concorrido. Na época eu entrei assim. Minha redação deve ter sido razoável, talvez. E aí, dentro do curso, algumas pessoas me estimularam, diziam, olha, continua escrevendo e tal, para escrever, né? Assim, não é minha escrita é essa coisa, mas isso dá um estímulo para a gente buscar ler mais, buscar entender mais e tal, e conhecer mais. E aí, assim, a gente vai acreditando que a gente pode chegar a construir alguma coisa. E a poesia é isso. Para mim, ela é como se fosse um artesanato, porque o cordel... eu sempre gostei da arte, do artesanato, mas eu nunca levei jeito para o artesanato manual, para essas coisas, entende? E aí a poesia não deixa de ser um artesanato com as palavras, né? Com você tratar as palavras, organizando elas, construindo um texto. O cordel, principalmente, que é um texto grande, um poema grande, ele é uma construção. É ali né, você vai, refaz alguma coisa, às vezes sai uma estrofe, um verso certinho, né? Às vezes você tem que mudar alguma coisa. E o poema também é assim, a gente tira as arestas, então é uma construção. Eu faço essa analogia muitas vezes do artesanato, né? A poesia, de certa forma, é um artesanato. Aí eu comecei a escrever os poeminhas, aí eu comecei a acreditar que eu podia escrever. E aí eu gostava muito do tema político na época, não que eu não goste hoje, mas porque hoje é mais um espinheiro, né, falar de política, porque os ânimos estão exaltados, né, as pessoas estão, parece que estão complicadas demais. Mas eu escrevi um livro, porque naquele tempo eu era estudante, eu me envolvi inclusive com ideais, você começa a perceber, eu já tinha esses ideais, mas eu não tinha conectado eles com as teorias, com as coisas que a gente acaba... Então, eu, indignado naquele tempo, a política no Brasil ela não é de hoje, né? Que ela tem seus problemas. Né? O problema político do Brasil começou lá com a colonização, lá na chegada dos portugueses. Assim, então, eu escrevi Politiquices, foi a primeira experiência impressa que eu escrevi. No livro eu coloquei aqui a minha indignação com relação ao que eu via, aqui é a minha percepção, a minha visão de mundo, os meus ideais. Eu via naquele tempo uma política que não é diferente da de hoje, e aqui eu critiquei a má política. Isso aqui não é uma negação da política, isso aqui pode parecer que é, mas não é. Isso aqui é a minha indignação com os maus políticos, porque eu acredito na política, eu acredito que a política é o único meio na democracia para que a gente encontre o caminho, para que a gente, para o diálogo. A democracia, na minha opinião, é o caminho. Nós tivemos problemas com a falta de democracia, e aqui até no livro, em alguns poemas, eu falo sobre isso. Então aqui eu deixo bem claro que o caminho para mim é a democracia, é a política, apesar dos maus políticos. Sem política, a história fala isso, sem política não há caminho, sem diálogo não há caminho, sem democracia, o caminho é a barbárie, o caminho
é a ditadura o caminho, é o autoritarismo, sem a democracia o caminho. Está mais do que provado na história. E aí o direito tem a ver com isso, na minha opinião, porque o direito foi se transformando, né? E aí ele trouxe benefícios para esse modelo que a gente tem hoje, que é o modelo democrático dos três poderes, né? Aí do Montesquieu, né? Que veio com essa ideia, né? De separar, não foi isso, professor? Separar os três poderes. E aí muitas outras coisas, muitas outras contribuições de outros autores. O livro ele fala disso, fala dos maus políticos, fala do uso do dinheiro para os interesses pessoais, dos cargos para os interesses pessoais. A politiquice, a politicagem, gente, na minha opinião, o problema do Brasil nunca foi a política lá, principalmente a política lá de cima. Nosso problema sempre foi interiorando, interno. Sempre foi. Pode chegar lá uns 1000 políticos lá em cima, com a melhor intenção. Se o sistema político não mudar, se as regras não mudarem, se os privilégios não mudarem, não dá. Na minha opinião, eu falo sobre isso, eu me baseio o livro sobre a política do que acontece aqui, no nosso lugar. Foi baseado tudo aqui, na política que eu vi, principalmente aqui na cidade, que era o quê? Principalmente naquela época, né? Nunca houve transparência, né? Problemas de autoritarismo, problemas de alternância, não existe praticamente alternância aqui, né? O toma lá da cá, aqui nem se fala. Existe compra de voto, existe a toma lá da cá, existe a compra de voto velada, né? Então o livro fala, na verdade, ele fala às vezes eu coloco para o âmbito nacional, mas os poemas eles falam principalmente da política do lugar, desse lugar, do interior, dessa loucura que esse absurdo, das migalhas que essas pessoas fazem, usam para que as pessoas fiquem no cabresto. Fala muito disso. O colonialismo tem aqui um poema que chama O Politiqueiro, fala assim: seu verbalino desde cedo, com política resolveu mexer, seguindo os caminhos do pai, da política resolveu viver. Foi estudar na capital, sobre leis muito se inteirou, mas voltando para sua cidade, em politicagem se formou. Nessa escola foi aluno aplicado, seu primeiro cargo foi vereador, com o discurso fino e aprumado, convencia fácil o eleitor, mas sua honestidade só ficava na teoria, pois no negócio da cidade só se via pioria. O exemplo de seu pai, a exemplo de seu pai, seu verbalino fez carreira, foi vereador, prefeito e deputado, e senador é sua atual cadeira, ficou conhecido por todo lado, por sua tamanha roubalheira. Toda a prática ruim ele fazia, com prato voto e verba desviava, empregava parentes à revelia, o povo carente sempre enganava, prometia tudo e não cumpria. Seu verbalino perseguia o cidadão que nele não votava, depois da eleição demitia e no lugar outro colocava. Seu verbalino não tinha consciência do prejuízo que o povo trazia, pois quando roubava levava à falência os serviços que a população carecia, tirava do povo a dignidade, a saúde, a educação e a moradia. Com arrogância e sem humildade, fez politicagem até seu último dia. Mas um dia seu verbalino adoeceu e às pressas ao hospital correu, chegando lá, em coma permaneceu e um sono profundo lhe acometeu. E no sonho seu verbalino se viu um pobre trabalhador, só ganhava um salário mínimo, vivia lá labutando de pintor. Um dia precisou ir ao médico, 5 filas ele pegou, e só um mês mais tarde a consulta ele marcou. Viu a luta que era o SUS e toda a peleja do cidadão, que todo dia pede a Jesus muita saúde e proteção, fazendo promessa e levando a cruz, para não morrer por omissão. Sonhando, ainda viu seu filho ir à escola sem nenhum tostão, confiando na merenda que no colégio sempre dão, mas nesse dia não teve nem um pedacinho de pão. Nesse sonho ele morava na periferia da cidade, ali na terra se pisava, pois não havia pavimento, esgoto e nem calçada, só barro, poeira e esquecimento. Pois o cimento para politiqueiro, na verdade, não serve para fazer calçamento, mas vira grana ligeiro para comprar apartamento, e o povo continua no lameiro, na rua do esquecimento. Depois desse sonho real, Verbalino acordou do coma e na cama do hospital começou a sentir os sintomas de uma crise existencial. Sentiu na pele o sofrimento,
do povo que o elegeu, sentiu profundo arrependimento dos malfeitos que cometeu, seu verbalismo se recuperou e quis ter honestidade. Por um tempo até tentou fazer política de verdade, mas do sonho ele esqueceu e voltou para a politicagem. O final dessa história não tem como ser feliz, tendo a politicagem como escória da política desse país. Desses homens de coração duro, nem Deus, sonho ou doença são capazes de amolecer essa pedra que o sustenta. Queria muito que no final a história fosse diferente, que passassem pelo mal que fazem a toda a gente. Mas a história sempre é igual, o politiqueiro sempre é inocente, o povo, por sinal, a votar nunca aprende, elege sempre o marginal que engana facilmente. Não adianta nem campanha para conscientizar o eleitor, porque nessa pobreza tamanha, voto vira objeto de valor e o eleitor o vende barato na medida de sua pobreza, que para muitos não é nada, mas que para ele é riqueza. E assim os verbalinos do Brasil continuam a praticar a política desonesta e teimam em maltratar a pobre da ética, não param de roubar e o que nos resta é apenas lamentar.